Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios está no ar. Hoje vamos falar sobre a participação das mulheres na política. A nossa história tem grandes exemplos. A Dalgisa Rodrigues Cavalcante, primeira mulher eleita deputada estadual em Pernambuco, inclusive exerceu o cargo entre 1946 e 1948. A jornalista Cristina Tavares, que se tornou a primeira pernambucana eleita deputada federal em 1979. Atualmente, Pernambuco tem apenas uma representante na Câmara dos Deputados e 11 mulheres ocupam cargos de deputadas estaduais no meio de 49 parlamentares eleitos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a juíza Mariana Vargas, que é desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco. Bom dia, doutora Mariana. Obrigada por estar com a gente. Bom dia, Miriam. É um prazer. Olha, a gente vai falar sobre um tema que realmente é muito polêmico, mas a gente precisa falar. Inclusive, em 90 anos de justiça eleitoral, é a primeira vez que uma juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco integra plenamente, de forma efetiva, o pleno do TRE aqui no estado. Como é que a senhora se sente ocupando esse cargo? É uma responsabilidade enorme, né? Nós temos muitas juízas valorosas no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, eu quando tomei posse, uma das minhas falas foi no sentido de que representá-las, para mim, é uma honra imensa e que eu pretendo não me esquecer disso dos 2 anos que esteja lá. Hoje, nós já somos 2 juízas, eu e a desembargadora Yasmina Rocha, também juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que integra o pleno do Tribunal Regional Eleitoral como efetiva. É honra e trabalho, né? É honra e trabalho, muito trabalho. Bom, falando sobre a participação das mulheres na política, o voto feminino veio ser permitido em 1932 e de lá para cá nós tivemos avanços, mas ainda com pouca representatividade, doutora Mariana. Quais os avanços que a senhora conhece e que considera mais importantes? Olha, Meire, quando a gente pensa nesse tema, a gente tem que pensar que não só na participação da mulher, né, mas quanto mais diversos forem os poderes constituídos, legislativo, judiciário, executivo, mais eles vão refletir os anseios da sociedade, né? A cota de gênero, ela é uma conquista da década de 90, né, que surgiu na Argentina, em 91, e aqui no Brasil em 97. De lá para cá, o que é que a gente nota? Os países que implementaram a cota de gênero na América Latina, a imensa maioria conseguiu que essa cota, a cota é para apresentação de candidaturas, né? Esses países, a grande maioria na América Latina, conseguiu que esse percentual se refletisse no percentual de eleitas. E o que é que diz a legislação exatamente sobre essa candidatura de cotas de gênero? A gente tem a lei das eleições, que estabelece que 30%, que os partidos deverão preencher 30% das candidaturas proporcionais, no mínimo, de cada gênero, e 70% no máximo. A legislação não fala no gênero feminino, mas nós sabemos que as candidaturas do gênero masculino sempre ultrapassam essa cota mínima. Então, se o partido for apresentar 10 candidaturas, tem que ser 3 candidaturas do gênero feminino, no mínimo, e no máximo 70% da candidatura do gênero masculino. Agora veja, na Câmara dos Deputados, né, Pernambuco tem apenas uma representante, que é a deputada federal Marília Reis. O que é que está faltando para que a gente tenha mais representatividade, para que mais mulheres cheguem lá? Então, a Justiça Eleitoral tem se debruçado sobre essa problemática. Por que é que nos outros países da América Latina, como México, Argentina, que estabeleceram leis parecidas com a nossa, né, definindo cota de gênero, por que que lá essa lei foi extremamente eficaz e aqui não está sendo? Porque hoje na Argentina, México, por exemplo, a cota já é de 50%, inclusive. E esse percentual tem se refletido na cota de eleitos, no percentual de eleitas. Aqui no Brasil, embora a gente também, desde 97, conte
com essa lei, que prevê 30% de candidaturas do gênero feminino no mínimo, nós não temos conseguido refletir esse percentual de 30% dentre as eleitas. A gente fica num percentual, considerando o Parlamento Federal, de 15%. Quer dizer, é muito uma cota pouco. pequena e ainda nem atingida, né? Ela tem que ser atingida quando o partido propõe as candidaturas. Então, a gente pode dizer que ela está sendo atingida. Mas essa política afirmativa que visa, em última análise, ampliar o número de parlamentares mulheres, não tem sido tão eficaz no Brasil como em outros países. E por quê? Né? A gente tem se debruçado sobre isso. O que a gente percebe é que os outros países têm uma política mais dura de sancionar aqueles partidos que não atingiram a cota de gênero e também de buscar investigar candidaturas fictícias. O que seriam essas candidaturas fictícias? Candidaturas de mulheres que são propostas única e exclusivamente para o atendimento formal da cota, para, vamos dizer, o atendimento matemático da cota, mas não são candidaturas viáveis e muitas vezes não são candidaturas que recebem apoio do partido e muitas vezes as próprias mulheres estão ali apenas a serviço de permitir que o partido atinja a cota, mas elas não desejam efetivamente assumir um posto nas assembleias, nas câmaras dos deputados, no Senado, enfim. Como é que a Justiça Eleitoral está trabalhando esse tema, está fiscalizando, está acompanhando esse desenrolar, doutora? Nós tivemos recentemente 2 decisões da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, muito importantes. Que foi a primeira, que foi uma decisão do Supremo e também uma decisão do TSE, que determinou que os partidos têm que direcionar esse mesmo percentual dos recursos do fundo partidário para candidaturas femininas e para fomentar a participação da mulher na política. Essa foi uma primeira decisão, paradigma recente aqui, que tende a ajudar na eficácia dessa nossa norma. Uma outra decisão muito importante de 2019, um precedente da relatoria do ministro Jorge Mussi, do TSE, que definiu que, caso o partido não cumpra matematicamente a cota, ou cumpra a cota matematicamente, mas se venha a constatar que ele preencheu aqueles 30% com uma ou algumas candidaturas fictícias, toda a chapa proporcional será invalidada. O registro de toda a chapa, porque o raciocínio do TSE é o seguinte: se a chapa inteira proporcional, todos os candidatos proporcionais, só serão deferidas essas candidaturas se houver o atendimento da cota mínima. Caso venha a se provar, pós-registro, que aquela cota mínima não foi efetivamente, materialmente atendida, mas apenas ficticiamente, formalmente. Só para compor? Só para compor. Então, ele caça o registro de todos os candidatos, mulheres e homens, e caso esses candidatos, alguma candidata tenha sido eleita, ele caça também o diploma. Nossa senhora, e cabe denúncia, né? Cabe denúncia. Cabe denúncia, é preciso procurar a Justiça Eleitoral. Agora, veja, dados apontam, né, que as mulheres correspondem a quase 52% da população, né? Nós temos, 212 milhões de habitantes. E aí eu tenho aqui um percentual das que ocupam uma posição na política, e aqui a gente vai fazer aquela conta. 15%, por exemplo, na Câmara dos Deputados. 15,5% do total de deputados estaduais do país. 11,5% do total de mandatos como deputadas estaduais, 12% do total de prefeitos eleitos, que são mulheres, e apenas 16% dos vereadores são mulheres em todo o país. Aí eu lhe pergunto, por que é tão difícil aumentar essa representatividade, doutora? Além dessas poucas consequências que nós tivemos até agora, a partir desses paradigmas é possível que a gente mude, alguns fatores contribuem para isso, né? Um é a falta de percepção dos próprios partidos, né, da importância das candidaturas femininas, né? O pouco investimento dos partidos ainda, apesar de todo o fomento de que os partidos invistam nisso, em motivar candidaturas femininas.
O outro fator, que esse me parece muito relevante, é a violência política de gênero, não é? Já é constatado que as críticas ácidas dirigidas a candidatas mulheres, muitas vezes, são dirigidas a aspectos da vida íntima da mulher. Uma exposição desnecessária. Uma exposição totalmente desnecessária, uma propaganda negativa, mas negativa que envolve muitas vezes a sua honra, a sua condição de esposa, a sua condição de mãe. E isso é um fator, e às vezes até agressões físicas e ameaças, né? Esse é um fator que ainda deixa as mulheres longe da política. Então, qual seria o papel dos partidos e das suas lideranças nessa exclusão ou na inclusão? Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso. Os partidos precisam entender que as mulheres cada vez mais serão importantes, até para que eles, partidos, se legitimem, né? Até porque 52% do nosso eleitorado é de mulheres e as mulheres estão cada vez mais atentas a isso, buscando candidatas mulheres para votar. Então, aquele partido que contar com mais candidatas mulheres, candidaturas competitivas, pode, inclusive, sair na frente daquele outro que ainda esteja resistente, né? Então, seminários, investimento na formação de lideranças, né? Todos os partidos costumam investir na formação das suas lideranças. Então, é buscar, dentre as mulheres filiadas, muito se diz, né, que a mulher não se interessa por política. Esse é o mesmo argumento que se utilizava lá atrás para que não se concedesse o direito de voto à mulher. Esse argumento é requentado agora para dizer nós não conseguimos preencher a cota porque as mulheres não se interessam por política. Mas 40% das filiadas partidárias são mulheres. A gente sempre se pergunta por que os brasileiros votam tão pouco nas mulheres. E a gente sabe que é preciso ter proposta, é preciso ter um projeto plausível, né, concreto, que mostre que você vai fazer uma diferença. Então, como seria esse processo para a mulher entrar na política, fazer a filiação, se candidatar, se mostrar para o povo? Olha, há muitos estudos que revelam que as agendas dos parlamentos, a partir da participação das mulheres, vai mudando. Por exemplo, as mulheres são muito combativas da corrupção. A agenda da saúde e da educação costuma estar muito na pauta das mulheres. Então, esse aspecto tem que ser mostrado para a população, né? E eu acho que o machismo estrutural mesmo da nossa sociedade faz com que muitas mulheres ainda não tenham acordado, né? E a subrepresentatividade das mulheres nos parlamentos faz com que as mulheres eleitoras muitas vezes nem se atentem para essa questão, né? Enxerguem aquele espaço como um espaço masculino e busquem bons candidatos homens. Seria necessário fazer uma campanha? Acho que sim. Que tipo de campanha? Eu acho que é mostrar para toda a sociedade que a diferença de perspectivas feminina e masculina é muito importante, mais do que um direito das mulheres de serem votadas, é um direito da sociedade de estar plenamente representada no seu legislativo. Porque a gente foca muitas vezes muito na eleição majoritária, mas a eleição para o legislativo é muito importante, porque é dali que saem as políticas, as leis que vão reger. Então, que valores as mulheres gostariam de ver retratados, não é, nas leis? Essa é uma boa reflexão. Desembargadora, a senhora aguenta um pouquinho aí, porque depois do intervalo a gente volta para falar sobre a importância da participação feminina nas eleições. Poder e Negócios volta já. O Poder e Negócios está de volta falando sobre as mulheres no cenário político. De acordo com especialistas, a participação da mulher no poder legislativo é um indicador confiável do amadurecimento das democracias. Seria necessário, então, equilibrar o número de homens e mulheres que decidem sobre leis, execução de políticas públicas. Mas como se faz isso? É sobre esse assunto que estamos conversando hoje com a juíza Mariana Vargas, que é desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Desembargadora, o que é preciso fazer para preparar melhor as mulheres para esse cenário político?
Mary, eu diria que as mulheres já estão preparadas. Mas do ponto de vista didático, para elas ingressarem mesmo nessa política? Nós temos muitas mulheres preparadas. O que elas precisam é ser apoiadas. Apoiadas pelos seus partidos, e a gente precisa que a Justiça Eleitoral esteja, e ela está atenta, a toda e qualquer forma de violência política de gênero. É preciso punir exemplarmente aquele candidato ou candidata ou aquele partido que use da propaganda negativa para atingir a honra e a vida pessoal de mulheres que se propõem a doar o seu tempo, a sua vida para a nossa sociedade, exercendo cargos públicos. Eu me refiro àquela mulher que tem vontade de participar da vida política, mas não sabe como. Como é que ela pode se preparar para entrar nesse processo? Primeiro, ela tem que procurar um partido que mais se afine com os valores dela, né? E aí demonstrar a esse partido a sua vontade e procurar no partido os programas de incentivo à participação da mulher na política, que todo partido é obrigado a desenvolver. Nós tivemos aí um período muito difícil e agora com um pouco mais de flexibilização por conta da pandemia. A pandemia também impactou essa participação da mulher na política? Muito. A pandemia impactou a participação da mulher em todas as esferas, porque, ao fim e ao cabo, como as crianças ficaram em casa, foram as mulheres, que acabaram por ter que arcar com essa sobrecarga de cuidar também da educação dos filhos, cuidar também do lanche, do almoço, enfim. Existem muitos estudos, por exemplo, que mulheres cientistas produziram muito menos na pandemia e que homens cientistas produziram muito mais, né? Isso é um exemplo do quanto ficaram sobrecarregadas as mulheres com essa pandemia. De outro lado, a pandemia também trouxe uma oportunidade para as mulheres que queiram se inserir na vida pública, né? Que é o aumento da utilização das redes sociais como fator como meio de propaganda política. E aí, maior visibilidade, né? Negócios foram iniciados apenas via redes sociais, né? Então, agora, a mulher que queira também começar a divulgar suas ideias e sua plataforma, poderá utilizar, independentemente ainda de apoios maiores, das redes sociais. A gente percebe que existe mesmo uma expansão no que se refere às redes sociais. Agora a gente fica perguntando quais são os impactos sociais havendo uma maior participação das mulheres no cenário político, porque elas já têm essa expertise de, como a senhora falou, de ser dona de casa, de ser trabalhadora, de ser esposa. Então, assim, qual seria, na prática, o impacto social se a gente equilibrasse o número de mulheres e homens na nossa política brasileira? Primeiro, eu diria que toda mulher é uma gestora nata, porque ela tem que gerir várias atividades, né? A sua atividade profissional, a sua atividade de mãe, a sua atividade dona de casa, a sua atividade de esposa. Na medida em que a mulher começa a sair mais de casa para ocupar esses espaços, naturalmente, no seio da família, estabelece-se uma discussão também, né? Porque esse pai, esse marido, acaba tendo que dividir um pouco mais as tarefas, ele é forçado a isso. E esse é um fator que também vai fomentar ou não a participação da mulher na política. Agora, as pautas que as mulheres trazem para os parlamentos, a perspectiva feminina, ela é sempre diferente da perspectiva masculina, né? Eu assisti uma vez uma palestra que eu sempre refiro de um professor de filosofia chamado Sandro Saião. E ele diz que em um determinado momento ele estava caminhando e passou por um quarteirão muito ermo e que ele ficou com medo. Estava de noite e ele ficou com medo de um assalto, de uma violência, mas que o primeiro medo que uma mulher teria e o maior medo que uma mulher teria, que seria de uma violência sexual, de um estupro, ele não teve. Então veja como as perspectivas masculina e feminina, a partir das suas vivências ao longo da vida, são diferentes. Então ganha muito a sociedade na hora que traz as perspectivas e os valores femininos para os parlamentos. Quando a senhora fala em construção de valores, a senhora pensa também nas próximas gerações, no amadurecimento das escolas, no que diz respeito ao incentivo, a esclarecer para os alunos como é essa participação política? Sim, nós temos aqui no TRE, por exemplo, um programa chama Eleitor do Futuro, né? Que a escola vai às escolas públicas para
explicar um pouco o que é e o porquê da importância desses jovens de participarem, né? Nós temos 6 milhões de jovens no país, apenas 1 milhão tirou o seu título de eleitor, não é? E na eleição presidencial, por exemplo, de Dilma e Aécio Neves, a diferença ali foi muito menor do que essa quantidade. Então, vamos dizer que esses 5 milhões de jovens que ainda não tiraram seu título podem vir a definir uma eleição. Daí a importância da gente estar fomentando a participação dos jovens. E quanto mais mulheres nos parlamentos, mais o simbolismo de que aquilo ali não é lugar de mulher vai diminuindo. A senhora acha que ainda esbarra no preconceito? Esbarra, com certeza esbarra. Veja, a subrepresentação feminina na política, ela é um produto da desigualdade de gênero, mas também é produtora de desigualdade, na medida em que ela reverbera a imagem simbólica de que política, se ali eu costumo ver muito mais homens do que mulheres, ela acaba por reforçar o preconceito de gênero, né? De se achar que aquilo ali é um lugar de muita exposição para uma mulher e que a mulher não deve ser tão exposta assim. Esse ano a gente tem campanhas, né? A gente tem uma eleição que deve ser bem disputada e a gente sempre fica pensando, o que é que vem de representatividade feminina? O que é que daria tempo ainda para esse ano, doutora? Eu acho que a gente pode trabalhar muito nas campanhas de sensibilização também das mulheres eleitoras, para que busquem no leque apresentado pelos partidos, conhecer as candidaturas femininas e o que é que elas têm a dizer, sobretudo nas redes sociais. Ainda que essa mulher não tenha muito tempo de TV, que ela não tenha muito tempo de rádio, a gente pode, enquanto mulher, buscar conhecer as candidaturas femininas. Pode ser que eu queira votar num partido e que nenhuma daquelas candidaturas femininas me atraia. Mas pode ser até que eu mude de partido, mude de partido no seguinte, mude meu voto para outro partido, porque lá tem uma mulher cuja plataforma se afina com o que eu espero para o meu país. Então é muito importante se falar também com a sociedade sobre isso. Doutora, quando é necessário se filiar a um partido? Quando é necessário se filiar ao partido, veja, para se candidatar, eu preciso estar afiliada ao partido. A qualquer momento eu posso me filiar, né? Mas para me candidatar, eu tenho que fazer isso antes das convenções. As convenções ocorrem em agosto. Então, quem estiver pensando em colocar seu nome para o partido deve procurar o mais rápido possível os partidos políticos para a filiação, para que seu nome seja posto numa convenção, porque é preciso que a convenção aprove aquela candidatura e para buscar. Mas, no mais das vezes, uma pessoa que está, uma mulher que está amadurecida no ponto de já pensar em se candidatar, provavelmente a essa altura já está filiada. A gente está falando de candidatura, mas também tem aquelas mulheres que trabalham muito bem nos bastidores, apoiando outras mulheres. Isso é possível e necessário para que essa representatividade cresça, não é? Então, como é que essas mulheres elas podem se chegar, elas podem se aproximar daquelas que têm o poder de decisão, que já têm um projeto, que querem enfrentar a vida pública? Uma estratégia muito interessante que as mulheres têm usado em outras eleições são as candidaturas coletivas, né? Elas têm se agrupado, nós temos muitas candidaturas coletivas de mulheres, algumas até com pessoas trans também, e a Justiça Eleitoral via com muita ressalva a candidatura coletiva, por quê? Porque não havia previsão nenhuma. Então, na candidatura coletiva, só uma pessoa se registra, e é só relativamente a essa pessoa que a Justiça, o Poder Judiciário Eleitoral faz a análise se ela tem condições de elegibilidade, se ela é ficha limpa, se ela é ficha suja, por exemplo. Mas agora, e também pela possibilidade de confundir o eleitor, afinal de contas, em quem eu estou votando. Mas agora, mais recentemente, em 2021, o TSE regulamentou as candidaturas coletivas. Agora é necessário que essa candidatura coletiva tenha o nome da candidata acrescido do coletivo que lhe apoia, de forma que o eleitor saiba exatamente que está votando nessa pessoa, que é apoiada e que se propõe a exercer seu mandato coletivamente com essas outras pessoas. As candidaturas coletivas têm sido um grande propulsor das plataformas femininas também. A senhora acha que esse ano vai se repetir? Eu acho que sim, acredito que sim.
Bom, para que é apenas um palpite, mas eu acredito que sim. E é preciso ficar bem atento também aos projetos, né? A gente sempre fala que é preciso ter um plano de negócios para você ser um empreendedor bem sucedido. Então, no caso da política, serve a mesma regra, só que, claro, com outra esfera. Nesse caso de 2022, a gente está vivenciando aí o amadurecimento das campanhas, né, dos partidos, das coligações. Qual é a orientação ou qual o conselho que a senhora daria para aquela mulher que está nos vendo agora e que tem vontade de participar mais ativamente, mesmo que ela não se candidate? Que procure o partido político que mais se afine com os seus valores, que dentro desse partido procure conhecer quais são as lideranças femininas, né? E se aproximar daquela que tenha maior afinidade, para aí até propor, né? E até contribuir, colaborar no desenvolvimento da plataforma daquela candidata. E para os partidos políticos? Os partidos políticos que observem essa cota, né, que procurem verificar se os nomes femininos que estão colocando para registro realmente são nomes femininos que têm interesse de ocupar essa vaga, porque a Justiça Eleitoral está cada vez mais atenta a coibir as candidaturas fictícias, também chamadas de candidaturas laranjas, fantasmas, ou só proforme, né? Então, os partidos têm que estar bem atentos a isso. Não basta só assegurar aquela quantidade para garantir os 30%. É necessário que essas candidatas façam sua campanha e que os partidos, inclusive, se municiem de provas de que houve campanha, houve atos de campanha efetivos praticados por essas pessoas, porque depois da eleição eles podem ser chamados a fazer prova de que aquela candidatura não era uma candidatura fictícia, era uma candidatura real. Doutora, eu espero que na próxima entrevista a gente esteja falando aqui sobre uma maior representatividade das mulheres na política. Muito obrigada pela entrevista, Eu viu? que agradeço. Um bom dia para a senhora. Igualmente. O Poder e Negócios fica por aqui. A gente marca um novo encontro com você no próximo domingo, às 10 da manhã. Até lá.